do programa de hoje, Mariana Spinelli. Tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia por Fã do Esporte. E a questão é, tiveram tantos protestos que todos os times são obrigados a ganhar nessa rodada. Só que aí um joga contra o outro, aí tem que decidir qual torcida vai abrir mão nesse momento, sabe? Exato, porque ninguém admite derrota. Ninguém. É obrigação vencer todos os times nesta rodada. Agora ou por amor ou por... Isso, terror. Que horror, hein? Ô, Mari Pereira, Rafael Prates, vocês estão prontos para mais do Sport Center? Quero ver a estica, isso, bonitinhos, na corneta. Ó, guarda isso, levantada. Mari Pereira, tenho medo dela. Tem? Tenho. Ah, ela é boazinha. Hoje até joguei ela pro outro lado do estúdio para não correr risco. Manter uma certa distância. Mas vamos lá então, tá? Tem Corinthians e Santos, são grandes jogos que movimentam então essa retomada do Campeonato Brasileiro. E o último clube ou a última torcida a protestar foi a do Corinthians. Ontem. Isso aconteceu ontem à noite, já início da madrugada de hoje. E o Vinícius Nicoletti vai trazer pra gente informações então desse clássico. E do Santos também, né? Teve protesto, né? Mas no final de semana. Isso, tem agora uma escala, os dias de cada protesto, né, Nicoletti? Tudo bem? Oi, Mari, Bruno, tudo bem? Bom dia para vocês, bom dia para os companheiros, fãs de esportes. Pois é, só para esquentar um pouquinho mais o clima desse clássico na Vila Belmiro entre Santos e Corinthians. Protestos na chegada do Corinthians em Santos ontem à noite. A delegação desceu, como de costume, fez o treinamento, jantou e quando chegou em Santos, muitos torcedores em frente ao hotel, protestando, batendo no ônibus. A gente viu as imagens aí, foi realmente um clima muito tenso e os jogadores pediram para não descer, ficaram dentro do ônibus. O Corinthians tentou reforçar a segurança para descer para o hotel, mas isso não aconteceu, a segurança não chegou. Depois de 1 hora, a decisão da delegação corintiana subir novamente, voltar a São Paulo para o centro de treinamento. Por isso o Corinthians não divulga como será a logística nesta quarta-feira, no dia do jogo. Que horas vai deixar o centro de treinamento, que vai descer, se vai descer direto para Vila Belmiro ou se passa antes no hotel. Mas a questão é que o clima ficou ainda mais tenso com esse protesto da torcida corintiana. Claro que a torcida corintiana não pode acompanhar o clássico, mas estará atenta, bem atenta a esse resultado, e pode acontecer no desenrolar do jogo, depois do jogo e também na chegada do Corinthians de Santos nessa quarta-feira, se o resultado não for positivo. Corinthians vem de 3 jogos sem vencer, precisa dessa vitória porque está apenas 1 ponto acima da zona do rebaixamento. E do outro lado também toda a atenção, porque no último sábado teve protestos da torcida do Santos, não aceitando a derrota para o Corinthians no clássico que acontece nessa quarta-feira. O Santos que vem de 8 jogos na temporada sem vitória e 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Está um pouquinho mais tranquilo em relação à zona de rebaixamento, 5 pontos da zona de rebaixamento, não entra mesmo com derrota nessa rodada, mesmo com derrota no Clássico para o Corinthians, mas também vive esse clima tenso. Diante dessa situação, Corinthians não tem mais uma vez Renato Augusto, não vai ter o Bruno Mendes, que disputou o jogo pelas eliminatórias, não, defendendo a seleção do Uruguai no amistoso contra Cuba, e também o Murilo, que estava com uma infecção na garganta, treinou, mas deve ficar no banco de reservas. Com esses 3 desfalques, o Corinthians vai tentar a vitória, tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Santos tem a volta de alguns jogadores importantes, o principal, o Soteldo, Marcos Leonardo lá na frente, Mendonça formando esse trio de ataque, mas a situação não é fácil para nenhuma das duas equipes. Clima tenso para o clássico hoje na Vila Belmiro. Primeiro clássico nesse ano entre as duas equipes, 2-2, mas não tinha nada dessa tensão. Vamos ver como será dessa vez. Pressão para o Corinthians e pressão para o Santos. A data FIFA foi muito agitada, então, para esses dois paulistas. E o que aconteceu ontem ali com o Corinthians foi absurdo. Milagres, né? E é isso, porque a gente, na abertura, a gente brincou, né, para tentar quebrar um pouco o clima, mas a gente viu mais uma vez um protesto no Corinthians, Mari, e um protesto que já tinha acontecido no Corinthians e no Santos, e agora essas equipes vão ter que tirar. E quem que vai topar ter mais problema no dia seguinte, porque ou vai ter um empate e ninguém vai ganhar, que é a obrigação, um vai ganhar ou o outro vai perder. Eu fico um pouco preocupada, na verdade, porque esse pessoal que está indo fazer os protestos, esse pessoal que vai em porta de CT, esse pessoal que nesse momento cobra o Corinthians, eles estão praticamente cumprindo tudo que eles estão prometendo, né? Estão ali em cima para realmente acabar com a pouca paz que possa acontecer. E eu fico preocupada o que pode acontecer se realmente perde o clássico, porque o protesto já foi no CT, já foi na porta, já teve reunião.
Agora, na chegada do time, o time precisa recalcular a rota, não consegue entrar, não se planeja no sentido de também um sistema de proteção operacional da situação. É pensar numa estratégia operacional nesse momento que o clube vive. Então, eu acho que os espaços eles estão sendo cedidos e o que pode acontecer se perde esse clássico aí, enfim. E outra, né? No caso do Corinthians, como a gente muitas vezes discute aqui, a questão do planejamento, a questão administrativa, mas não dá para você entender que esse time do Corinthians não se entrega, gente. Alguém acha que o Roger Guedes não corre? Que o Renato Augusto não está fazendo o possível, não é, Mari? Que o Watson ou que o Cássio entrega tudo que ele pode? E aí o que chama assim, a atenção, primeiro, né? Como 20 ou 30 pessoas são capazes de simplesmente fazer o ônibus voltar. Não era uma multidão, mas que segurança é essa inexistente que você não consegue controlar 20 pessoas? E a Natália Ferrão, mais cedo, chamou a atenção para um ponto muito importante. O Corinthians não ficou no hotel onde normalmente os clubes ficam. Como é que as pessoas sabem? O ônibus não era caracterizado. Como é que já estavam lá esperando? Sobre isso daí que aconteceu ontem em Santos, com esse grupo de torcedores do Corinthians, assim, não precisa ser nenhum especialista em segurança para perceber que o policiamento ali falhou. Não há policiamento nenhum. E é um grupo de 25, 30 pessoas. Não é que havia uma multidão ali a torcida que ninguém do Corinthians consegue descer do ônibus, né? Então, assim, houve ali o ônibus parado, ninguém conseguia descer do ônibus, não tinha policiamento. E aí uma comunicação, vamos esperar 15 minutos, vamos esperar 30 minutos, vamos esperar 40, vamos voltar para São Paulo. Porque se tem uma multidão ali, você pode até entender que que a segurança vai falar assim, cara, não vou agir aqui, porque senão vai ter consequência maior do que o ônibus simplesmente voltar. Mas ali, gente, eram 20 pessoas, você não dá conta batendo disso. Ali no ônibus, enfim, gritando, e ninguém conseguia descer do ônibus, e o ônibus voltou para São Paulo. E a espera para tentar entrar no hotel foi tempo suficiente para o planejamento acontecer ali, né? Policiamento chegar, reforço, afastar os torcedores, permitir que os jogadores, comissão, enfim, descessem do ônibus, não entendi também. E é muito louco isso, porque tem torcedor do Corinthians nas redes sociais, né, que também são contra isso. Então, e essas pessoas que são sãs na história, né, quem tem a cabeça de boa nessa história toda, entende que isso talvez, que pode ser, que você pode cobrar, mas que isso não seja, que isso não é efetivo, não tem o que fazer. Porque não tem como ir para um ônibus e falar assim, tá tudo bem, calma. Não tem como enfrentar essas pessoas, não tem como tirar um torcedor comum aqui, um estudante que está lá na faculdade falando, deixa eu ir lá proteger o ônibus. Claro. Porque você coloca também pessoas que querem ajudar o Corinthians numa situação de... Cara, tá na mão deles também, né? E assim, Mari, é importante a gente falar que a gente não pode vilanizar o torcedor. Sim. Né? Porque assim, o torcedor passa pelo time o que talvez nenhum outro passe. Isso também não dá direito ao torcedor. Ele tem motivo para invadir. Claro que sim. O protesto é válido dentro de uma linha, né? Eu acho que não com o jogador, mas ele tem motivo para claro, uma situação que o clube está. Porque assim, a gente tem que levar em consideração, isso é um discurso muitas vezes piegas, mas o torcedor muitas vezes deixa de fazer muita coisa para torcer pelo time. Verdade. Aquilo faz parte da vida dele, isso tem que ser levado em consideração. O dia dele, quando o time perde, é um dia muito ruim, porque ele deixa de fazer muitas coisas. Agora, esse é o torcedor. Agora, o torcedor profissional, que é um outro tipo de torcedor que também existe no futebol, que muitas vezes é financiado, beneficiado, ajudado pelo clube, aí é um outro tipo de torcedor. Aí é um torcedor que às vezes vive mais por causa do clube, que o clube o ajuda, do que ele propriamente torce pelo time, ponto final. Então, assim, há vários tipos de torcedores, né? Agora, ontem em Santos, o que aconteceu, eu repito, para mim é uma falha clara de policiamento de segurança ali. Não era tão difícil conter 25, 30 pessoas. Não havia uma multidão. Para o ônibus voltar para São Paulo, então realmente não deu para entender.